Vamos falar sobre foco. Foco roubado. Mais uma live aqui no Te Cuida sobre esse livro aqui, Foco Roubado, do Johann Hari. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando aí nesta live, conta pra mim de onde você assiste essa live aqui no Te Cuida. Conta pra mim qual a cidade que você está assistindo e se é a primeira vez que você entra aqui ao vivo comigo, por favor. Eu vou falar sobre foco. Tenho feito uma série de lives pra gente falar sobre foco e atenção, né? Que é um assunto hoje muito em alta. Muita gente reclamando de déficit de atenção. E esse livro fala justamente sobre esse assunto, né? Sobre o quanto a gente está distraído, quanto que a gente está disperso por conta da tecnologia, por conta do excesso de estímulos, do excesso das informações. Obrigada aí pelos coraçõezinhos e queria saber de qual cidade você está assistindo e se você é a primeira vez que você está aqui ao vivo comigo. A live é um bate-papo, né? Eu vou ler alguns trechos do livro, as ideias que o Johann Hari apresenta sobre esse tema. E aí, dúvidas, sugestões, comentários, o que você percebe sobre isso na sua vida pessoal, tudo contribui. A ideia é que a gente faça uma troca aqui, né? E que o assunto flua. Como é na terapia clínica, né? Quando a gente abre uma sessão, nunca sei o que vai vir daquela sessão. Sempre estou com baixo. Vocês me ouvem direitinho? Alguém pode digitar aí para mim se tá me ouvindo, por favor? Alguém conta para mim, o áudio tá bom? Tá chegando para vocês porque o Instagram disse aqui que minha conexão não tá bem. Ah, então tá bom. G. Alves colocou que tá tudo certo. Opa. Ah, meu Deus. Hoje meu foco não tá bom aqui na live. Olha, tem uma pessoa de Gênova, na Itália, pela primeira vez. Maravilha, olha onde a gente chega essa hora do campeonato. Quem mais? Travou alguns segundos. Foi isso daí por isso que eu tô aqui um pouco fora de foco, né? Travou, mas agora tá normal. É isso? Eita, nós. Bom, não tô conseguindo. Voltou, né? Voltou, vamos lá. Bom, então vamos falar sobre foco roubado. O Johann Hari, ele fez esse livro recentemente, né? 2023, se eu não me engano, ou 24. Então é um livro bastante atual sobre o nosso tempo de hoje. Por que a gente tá tão distraído, né? Por que a gente tá tão desfocado, com a atenção tão roubada, né? E o que isso impacta na nossa vida? Aí a Ana Elisa fala, foco para mim é complicado. Como eu disse na outra semana, eu tenho TDAH severo, estou em tratamento, melhorou muito. O seu tratamento, Ana, é medicamentoso, certo? Melhorei muito, mas ainda falta muito para melhorar. Esse tema será interessante para mim. É sobre isso. Ultimamente, muitas pessoas estão com essa questão do foco, né? Com o déficit de atenção. E realmente, algumas pessoas, elas têm o diagnóstico e precisam tratar disso, né? Com terapia e inclusive com medicamentos. Mas muita gente está sofrendo de déficit de atenção por excesso de estímulo. É o que o Johann vai falar aqui no livro, né? Então,
Então, uma forma, eu peço para você observar, Ana, se você não tem um superpoder e às vezes abusa dele, né? Muita gente tem esse superpoder de conseguir colocar atenção em muita coisa. E como é bom... Imagina um esportista muito bom no que ele faz. Muito, muito excelente. Ele é tão bom que ele vai querer ir para uma Olimpíada, para um campeonato mundial. E para isso ele precisa ainda ser o melhor de todos. E aí, de tanto se exigir, às vezes tem uma contusão, uma lesão. Entende o que a metáfora que eu tô querendo usar para ver se faz sentido, né? Então, uma pessoa que ela tem uma habilidade alta, mas ainda ela acha que dá para melhorar. Sim, Michael Phelps tinha TDAH e ele fala muito disso, é isso. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é colocar um limite, e eu sei que é difícil fazer isso, eu não acho fácil, mas, né, esse é o desafio. Para ser bom tanto que já é ótimo, já é excelente. Eu atendi uma cliente uma vez que ela reclamava de déficit de atenção, mas na verdade ela tinha uma excelente atenção, só que ela queria ainda mais. E isso que é um mecanismo que nós temos e, bom, não ensinam a gente nem plantar comida, né? Nem fazer casa, ensinam álgebra. Mas isso não ensinam, com certeza, na escola. Respirar, por exemplo, ninguém ensina. Mas é uma coisa que a gente tem, todo ser humano tem, uma coisa que se chama avidez. E é um perigo, a avidez, né? A avidez e a aversão, e o equilíbrio está em a gente entender esse mecanismo de avidez e aversão funcionando, e a consciência colocar um limite aí. A gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Esse é o problema. Encontrar essa satisfação e ficar satisfeito nela. Mas, bom, além do déficit de atenção, uma outra questão que ele vai falar aqui na Força 6, que é o assunto que a gente vai falar hoje, é a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula. E ele dividiu isso em 2 capítulos. Hoje a gente vai falar da parte 1 até o tempo que der aqui. E quem quiser vai comentando. Porque outra coisa que a gente é manipulado o tempo todo é porque o nosso cérebro, o sistema límbico, ele não raciocina, ele é instinto, puro instinto. E quando alguns cientistas descobrem essa informação, algumas pessoas podem utilizar isso para nos manipular, se a gente não tiver muito atento, né? Se a gente não tiver o tal do autoconhecimento que consegue nos proteger disso. Vou dar um exemplo, ele está dando um exemplo da tecnologia, internet, rede social, essas coisas, mas tem a tecnologia alimentar, por exemplo, que é um assunto que eu adoro, então eu sempre falo dele. Os ultraprocessados, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que quando você lê o rótulo tem lá aromatizante, estabilizante, sei lá o que antes, eles são feitos para ser irresistíveis ao cérebro humano, de forma que um alimento ultraprocessado a gente vai ter a tendência de comer mais do que precisa. Aliás, ele só serve para matar a fome, poucas vezes serve para nutrir, né? O ultraprocessado não é um alimento, aliás, é um produto alimentício. E o ultraprocessado, ele tem essa tecnologia de aroma que a gente não consegue resistir. Por isso que fala impossível comer um só, porque é quase impossível o cérebro resistir a comer um só. Depois que comeu, porque eles fazem uma crocância que é quase impossível encontrar na natureza, né? Eles aumentam vezes e vezes o sabor do alimento para que a gente
queira mais e mais. E eles estão nos manipulando. A tecnologia é a mesma coisa, né? Então ele vai falar aqui que James Williams disse que eu havia cometido um erro fundamental em Princeton. Que ele foi para Princeton, a Ana está acompanhando aí outras lives, mas quem está chegando aqui pela primeira vez, o Johann Hari decidiu fazer um detox e ir para uma cidade, ficar sem acesso à internet e ver como que isso se comportava. Aí o James Williams disse que ele tinha cometido um erro. Por muitos anos, ele foi autoestrategista do Google, mas saiu de lá horrorizado e foi para Oxford estudar a atenção humana e tentar descobrir o que seus colegas do Vale do Silício haviam feito com ela. Disse que uma desintoxicação digital não é a solução, pela mesma razão que usar uma máscara de gás na rua 2 dias por semana não resolve o problema da poluição. Bom, sem conhecimento, antes de começar a pesquisa, o Johann falou, bom, vou fazer um detox, vou ficar 3 meses sem acessar isso. E aí ele fala a mesma coisa, você pôr máscara 2 dias e o resto da semana não usar. Pode, por um curto prazo, atenuar alguns efeitos no seu nível individual, mas não é sustentável, não resolve a questão sistêmica. Tem que limpar o ar, despoluir o ar, né? O ambiente está intoxicado. Diz que nossa atenção está sendo profundamente alterada por imersas forças invasivas na sociedade como um todo. Dizer que a solução é basicamente se abster no nível pessoal é apenas trazê-la para o individual, disse ele, quando na realidade são mudanças ambientais que realmente fazem a diferença. Então, um exemplo que essa outra entrevista que eu assisti sobre os ultraprocessados, que eu recomendo, é o Roda Viva. Você coloca o Roda Viva da semana passada sobre ultraprocessados, está incrível essa entrevista. Ele dá um exemplo assim, qual foi a mudança de ambiente? É um brasileiro, cientista da USP, muito bacana. Qual foi o exemplo de mudança de ambiente que nós tivemos no Brasil em relação ao cigarro? A nicotina, o tabaco, né? Foi feita uma campanha massiva falando dos efeitos da droga, né, no corpo humano, na saúde das pessoas, nas consequências, e aí, culturalmente, obviamente, um filho que vê o pai fumando, que no cigarro dele tá dizendo lá que pode ter uma gangrena, uma sei lá o quê, um câncer, o filho culturalmente vai falar, não quero isso pro meu pai, né? Ou a mãe pro filho, enfim, as relações, né? Olha, isso aqui vai te matar. Mesmo que a pessoa escolha, né? Fala assim, não, eu sei que mata, mas eu quero fumar mesmo assim. A sociedade inteira, né? Depois foram feitas outras coisas, como, por exemplo, proibir que a pessoa fume em ambientes fechados, né? Que é maravilhoso para quem não fuma. Então, o ambiente mudou, o ambiente para quem fuma mudou. E aí, com isso, a gente reduziu e hoje a gente tem uma população muito menor que fuma, porque o ambiente não e antes disso, o ambiente para o fumante era um ambiente de estímulo. A gente via no filme, no cinema, que era chique fumar, era elegante fumar, era... sei lá, era na moda, né? Então, o ambiente propiciava isso. Hoje, o nosso ambiente de uso de internet e rede social, ele é um ambiente que a gente está sendo muito estimulado a utilizar e isso precisa mudar de alguma maneira. Outro ambiente que mudou, né? Porque quando a gente fala assim, o ambiente muda, não é que a gente vai mudar de lugar. É o ambiente, cultura, né? O aleitamento materno. Até uma década de 70, 80, o ambiente era muito melhor usar fórmula de leite em pó, né? Falava para a mãe assim, olha, não precisa mais, esse leite seu é fraco e tarará. Depois mudou-se o ambiente baseado em estudos, tarará, e hoje em dia é bonito amamentar o filho
e por isso aumentou o número de aleitamento materno e, consequentemente, a saúde dessas crianças também teve uma mudança. Então, precisamos de uma mudança de ambiente, não de coisas individuais. Aí o Johan fala, compreendi que existem 6 maneiras pelas quais a nossa tecnologia, do jeito que opera atualmente, está causando danos à nossa capacidade de prestar atenção e que essas causas estão unidas por uma força subjacente mais profunda que precisa ser superada. Então, vamos ver se eu anotei. Ele fala aqui do filme O Dilema das Redes, né? Que ele conversou com uma das primeiras pessoas que foi guiar ele nessa jornada, foi o Tristan Harris, um engenheiro do Google, que ele entrevistou ao longo de vários anos e ganhou fama global por aparecer no Dilema das Redes, né? Eu quis trazer à tona algo que esse filme, em grande medida, não explica, o efeito sobre o nosso foco. Então, quem quiser assistir o Dilema das Redes vai ver mais a questão da manipulação, inclusive de forma política, né, e outras coisas que a gente fica perplexo, enfim. Mas aqui o Johan Hari vai falar basicamente mais em direção ao nosso foco. Porque onde está a nossa atenção, está a nossa energia, né? E aí, por isso que querem tanto por isso que a nossa atenção é tão valiosa. Então ele fala assim que ele descobriu na tenridade o fato mais importante a respeito da mágica. Esse Tristan, além de engenheiro, ele era mágico. Ele explicou mais tarde. Na realidade, é sobre os limites da atenção. O que o mágico faz, no fundo, é manipular o seu foco. Então, a mágica acontece, o truque de mágica acontece porque o mágico tira a sua atenção enquanto ele troca uma carta, enquanto ele faz alguma manipulação para você acreditar que aquilo apareceu do nada ou sumiu para sempre, enfim. Aprender mágica é aprender a manipular a atenção sem que perceba, e a partir do momento que o mágico controla o foco, foi o que o Tristan compreendeu, ele pode fazer o que quiser. Então, veja, é o foco que faz a gente pensar diferente, né? Pensar diferente. Eu acompanho muitas pessoas por conta do meu trabalho, mas também porque eu sou uma pessoa muito curiosa, de pensamentos completamente diferentes, né? Então eu converso com espiritualistas e ateus, com pessoas de várias linhas de pensamentos. Eu quero ouvir a versão da pessoa. E aí, a versão da pessoa normalmente vai estar onde o foco dela tá, né? A mesma... E eu, às vezes, dou essa atividade na clínica, que é assim. Existem pessoas, as pessoas que têm tendência à depressão, elas têm uma tendência também a ver o negativo de tudo que está acontecendo. O lado negativo da vida. É uma tendência que a pessoa tem. Ela já pega uma informação que chega até ela e olha o pior daquilo. Enquanto que uma pessoa que não tem tendência à depressão, ou até uma pessoa que tem uma tendência à fantasia, ao oposto da depressão, à mania, tem pessoas que têm uma capacidade de só ver o positivo das coisas. Um exemplo clássico de uma história, né, como que é o nome da Poliana, a moça? Poliana, né? A história da Poliana é uma menina que só via as coisas positivas, só não conseguia ver o mal. Estavam querendo maltratar os tios e tudo mais, mas a atenção dela era no positivo. Então,
Eu, como gosto de lidar com várias pessoas diferentes, às vezes eu dou um exercício na clínica que é assim, lê a matéria de uma catástrofe, de uma notícia ruim, abre qualquer jornal que vai ter uma notícia ruim, né? A maioria do que vende, infelizmente, é notícia ruim. E tenta ver o lado bom da notícia ruim. E depois eu faço esse exercício junto, eu leio o exercício junto e tento enxergar o que tem de bom ali, o que tem de menos ruim, não sei, né? Então, assim, é um exercício, né? E o nosso foco é isso. A gente é direcionado a olhar um lado da história. A história em si, todas as histórias têm multifacetados lados, múltiplos lados. Eu diria que tem a quantidade de percepções que existem, né, nos seres, não só nos humanos. Cada um vai ver de uma forma. Um exemplo disso é a história do Pequeno Príncipe, quando a raposa encontra com o príncipezinho. E aí ele fala assim, que veio de outro planeta. Daí ele fala, tem galinha? Não, ele fala assim, tem humanos no seu planeta? Ele fala, não, então eu vou pra lá, porque não vão me caçar. E aí ele fala, mas tem galinha? Também não tem galinha. Ele fala, nem tudo é perfeito. Então, pra raposa, o que importa é se tem galinha no negócio, se tem humano no negócio. Não importa mais nada, a percepção da raposa é aquela. Bom, em outras palavras, continuando aqui o nosso estudo, e quem estiver chegando agora, a gente está estudando o livro Foco Roubado, do Johann Hari, sobre foco e manipulação. Em outras palavras, a mágica é um estudo dos limites da mente humana. Você pensa que controla a sua atenção, acha que alguém mexer com ela, você vai perceber na hora e será capaz de dar conta e resistir, mas, na realidade, somos sacos de carne falíveis e falíveis de maneiras previsíveis e os mágicos entendem e manipulam. Pode fazê-lo escolher o que ele quiser que escolha, enquanto a pessoa continua o tempo todo simplesmente achando que está usando o livre-arbítrio. Então, para a gente saber mais sobre isso, para a gente poder ter autonomia e escolha, né? E aí ele continua, sabe como os mágicos fazem o seu trabalho? Dá certo porque eles não precisam saber quais são os pontos fortes das pessoas, eles precisam saber quais são os pontos fracos. Os mágicos trabalham nas fragilidades para nos encantar e entreter. E à medida que Tristan cresceu, passou a fazer parte de outro grupo de pessoas que estavam descobrindo as nossas fragilidades para poder manipular-nos com objetivos bem diferentes, né? Então, a tecnologia é capaz de mudar nosso comportamento sem você sequer saber que está sendo modificado. No futuro, vai ter selinho de esse produto causa manipulação mental. O curso era dado por um simpático animado cientista comportamental, no caso dos 40 anos, né? Ele disse que foi estudar psicologia comportamental raiz, né? Uma curiosidade aqui que eu gosto muito de falar é que existe a psicologia comportamental do Skinner e existe a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que não tem nada a ver com a outra. Mas, enfim, é só um parênteses, porque tem essas rinchas na psicologia. Aí ele fala, né, que BJ explica aos alunos que os computadores tinham um potencial de ser muito mais persuasivo do que as pessoas. Eles são capazes de, acreditava ele, para ter mais persistência que os seres humanos e oferecer maior anonimato.
Ele havia trabalhado com um curso dedicado à psicologia do controle mental. Indicou a Tristan e outros seus amigos alunos um monte de livros que explicava centenas de insights psicológicos, truques que haviam sido descobertos a respeito de como manipular seres humanos e levá-los a fazer o que você quisesse. Um verdadeiro tesouro. Muitos insights eram baseados na filosofia do Skinner, um homem que, como eu aprendera antes, descobrira uma maneira de pombos, ratos e porcos fazerem o que ele quisesse, oferecendo um reforço certos para seus comportamentos. Depois de anos fora de moda, as ideias dele voltaram a todo vapor. Então, quando a gente está aqui na rede social fazendo esse movimento, que todo mundo agora conhece, né? A gente recebe um estímulo da novidade. E essa novidade aqui na nossa cabeça gera uma chuva hormonal prazerosa, de forma que a gente quer mais e mais, infinitamente mais, né? E o Skinner descobriu isso, e o reforço para o pombo, para o rato, é o alimento. Para o ser humano, é um coraçãozinho que sobe aí de vez em quando, é um like, um comentário, um compartilhamento. É isso que a gente tá aqui fazendo, né? Essa técnica do Skinner é muito usada em adestramento de cães, reforço positivo. Quando o cão fizer coisas, isso mesmo, reforço negativo, e o reforço positivo funciona mais do que o negativo. É por associação. Então, Ana, o duro é que estão fazendo isso com a gente. É isso que ele está contando aqui no livro. A gente está sendo adestrado o tempo todo na rede social. Esse é o negócio. Então, é justamente isso. Ele pegou essa ideia e passou para, né, o que a gente está vivendo hoje. E não é que ele acha isso, tem já o documentário, ele falou com a pessoa que fez isso, né? Ele fala assim, e é isso, o Skinner, ele percebeu que o cão salivava só de ouvir o sininho. E hoje a gente saliva de ouvir o tililim do iFood, por exemplo. Hoje a gente saliva. Eu percebi, por exemplo, que o iFood manda propaganda no meu YouTube num determinado dia, num determinado horário. Entendeu? É uma coisa bem cirúrgica e bem difícil, porque o negócio é você conseguir achar o que dispara. Por isso que eu desativo tudo quanto é notificação do meu celular, porque eles ficam enviando essas notificações, porque é a repetição que ganha, é a repetição que sabe, água mole em pedra dura. Isso realmente despertou aquele meu lado ligado à mágica. Tristan contou. Minha reação foi, uau, então existem mesmo essas regras invisíveis que regem o que as pessoas fazem? E se existem regras que regem o que as pessoas fazem, isso é poder. Equivalente a Isaac Newton quando descobriu a lei da física. A sensação era como se alguém estivesse te mostrando um código. O código de como influenciar pessoas. Lembro-me da experiência de ficar sentado ali na área de formação do campus, lendo aqueles livros no final de semana, sublinhando freneticamente aquelas passagens, como uma reação tipo, puxa, nem acredito. Isso funcionou mesmo, ficou tão tomado por aquela empolgação que, como ele diz, preciso admitir, não acho que nenhum alarme ético estivesse soando no meu cérebro. Então, a questão, a gente faz isso com criança, sem perceber, né? Não sei quem tá aqui na live tem filho, sobrinho,
crianças ao redor, professores e alunos, a gente reforça positivamente quando a gente dá uma nota, quando a gente coloca uma estrelinha, a gente está adestrando aquela criança para fazer, né, para tirar nota boa, para pintar o desenho bonitinho. É um adestramento, não passa de um adestramento, não é uma escolha, né? A gente está reforçando aquilo de forma que fica tão inconsciente que a pessoa faz sem perceber, sem se dar conta. Tem um outro livro que fala sobre essa percepção dos 4 compromissos, que eu gosto bastante. Ele faz um questionamento bem profundo sobre isso, né? Sobre o que a gente... Mas é assim que a gente sobreviveu. Não quero dizer aqui que isso seja de todo mal, tá? Porque a gente, reforçando que a pessoa seja educada, por exemplo, seja amorosa, é bacana, a sociedade vai evoluindo, né, com esses reforços positivos, e a gente reforça coisas de forma que a pessoa viva mais, viva melhor, tenha uma melhor estabilidade, entendeu? A questão aqui, o que ele está dizendo é que precisa de ética, e ética requer um combinado entre as pessoas, né? A pessoa quer isso para ela, né? A gente passa uma parte da vida sem muita escolha. Quando a gente é criança, depende que cultura que a gente caiu, foi sorteado, que língua, que tempo. Mas aqui eles estão manipulando pessoas de todas as idades, né? E sem ninguém pedir, sem ninguém ter a opção. Lógico, a gente clica quando a gente aceita os termos legais, a gente, de uma certa forma, mas é a mesma coisa que no cigarro quando vinha as letras pequenininhas, né? Que ninguém lê. Precisa ser uma coisa mais explícita, né? E aí ele fala aqui de que maneira a tecnologia, questionavam eles, poderia ajudar nisso. Eles criariam um aplicativo chamado Send Me the Sunshine, mande-me a luz do sol. 2 amigos eram escolhidos para ficar conectados por meio de aplicativos e então rastreava onde estavam e davam previsões do tempo online para suas localizações. Se o aplicativo registrasse que seu amigo estava com pouca luz solar e você tinha alguma, pedia que você enviasse uma foto do sol para ele, e assim mostravam que alguém se importava com você e enviava um pouco daquela luz do sol, do seu jeito. Era gentil, simples, ajudou a estimular Mike e a outra pessoa a refletirem sobre o poder de compartilhar fotos online. Já tinham em mente outras das lições-chave da vida, extraídas do Skinner, criar um reforço imediato. Porque a teoria do Skinner ela é muito boa inclusive para a gente ajudar a criança a superar medo de dormir sozinho, a ser mais independente. A teoria do Skinner, que é o reforço positivo, não é o reforço, ele fala sobre o reforço negativo, mas ele não acha legal, não é o que ele pensa, ele não gostaria que a gente usasse a punição, e sim o reforço positivo, amoroso, inclusive, né? Mas um reforço imediato. Se quiser modelar o comportamento do usuário, assegure-se de que ele obtenha coraçõezinhos e likes a toda hora. Usando esses princípios, lançaram um novo aplicativo. Puseram o nome de Instagram. Então, o Instagram, gente, foi inventado para um amigo mandar para o outro a luz do sol, como um símbolo de, olha, se a sua vida não está iluminada, você está triste aí nessa escuridão, tô te enviando um pôr do sol, tô te enviando a luz, eu tô aqui num lugar iluminado, vou te enviar. E aí inventaram o Instagram. Virou isso que a gente tá aqui hoje fazendo uma live falando disso, entendeu? Virou tudo isso. Interessante.
Bom, a classe estava cheia de pessoas que pegariam as técnicas ensinadas por BJ para mudar como vivemos as nossas vidas. BJ foi ao longo apelidado de o fazedor de milionários, mas alguma coisa começou a incomodar o Tristan. Depois de um tempo, ele notou que ficava obcecado por checar e-mails. Fazia isso o tempo todo, sem pensar, de novo, e se sentiu em seu espectro de atenção começava a atrofiar. Será que eu, mesmo de algum modo, estou sendo hackeado por outros designers tech? Então, ele começou a se incomodar, ele sendo um design tecnológico, quando ele se sentiu manipulado por outros designers. Porque quando a gente... eu também, outra coisa que eu faço é colocar meu celular o tempo todo no mudo. Porque quando faz aquele barulhinho de mensagem, é quase impossível você... A tua curiosidade... Quem que será que mandou mensagem agora? Pode ser uma propaganda, pode ser seu melhor amigo, né? Então, pode ser um familiar, pode ser urgente, pode ser tanta coisa, mas é todos os mesmos barulhinhos. Então, eu tiro o barulhinho, eu escolho quando eu vou olhar. E se for realmente urgente, alguém me liga. E aí, quem me liga, toca. Porque, graças a Deus, tem essa tecnologia, né? Você consegue configurar quem que você quer que toque. Então, Tristan começou a pensar, será que esses segredos, esses códigos estão sendo de fato usados eticamente no mundo real? Porque também essa pessoa tá lá, né, minha gente, programando um monte de códigos, fazendo um monte de gente milionário, consequentemente eles também estão ganhando muito dinheiro, a vida deles está melhor, e aí eles ficam numa bolha onde, nesta bolha, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Quem tá fora da bolha é outra pessoa. Enfim, mas quando ele percebeu que ele também estava sendo manipulado, aí ele pergunta, e se no futuro tiver um perfil de cada pessoa que habita na Terra? Olha este pensamento. Como designer, você poderia rastrear todas as informações que elas oferecerem na rede social e construir um perfil detalhado de cada uma, não só das coisas simples, como gênero, idade e interesse. Seria algo mais profundo, algo psicológico, mostrando como sua personalidade funciona, quais as melhores maneiras de persuadi-lo. Isso é muito, muito bizarro, né? Muito Black Mirror, como falo. O Conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, né? Hoje em dia, eu já comecei... Tem pessoas que falam assim, ó, deixa eu ver o seu algoritmo. Alguém já te pediu isso? Porque é como ver dentro da sua cabeça. O que tem dentro da sua cabeça? É gatinhos? Faça você mesmo? O que será? Receitas? Né? Então, quando eu olho o feed, o algoritmo daquela pessoa, eu olho o que tem dentro da cabeça daquela pessoa. Só que a gente, humano, tem uma certa limitação, mas a gente já viu aí que as máquinas estão poderosíssimas, cada vez mais poderosas. Eu não fico com muito medo disso, porque eu acho que o medo não ajuda isso. Mas eu acho importante a gente entender sobre isso, estudar sobre isso e, de alguma maneira, apoiar uma mudança social sobre isso. Aqui no livro ele fala, né, sobre quando a gente tinha um buraco na camada de ozônio, as pessoas, quando descobriram qual que era a coisa do desodorante lá que provocava os sprays, né, que abria a camada de ozônio, falou, não vou comprar esse que tem esse negócio porque tá furando a camada de ozônio. Aí quando as pessoas param de escolher as marcas, falam, ó, esse daqui não tem. E aí o que tinha a gente não queria comprar. E aí, enquanto sociedade, a gente fez uma mudança muito bacana. O buraco da camada de ozônio tá lá sob controle, graças a Deus.
e a gente, e as mudanças todas, né? E aí ele fala, quando um político em uma companhia quisesse lhe convencer, poderia pagar uma empresa de mídia social para modelar perfeitamente a mensagem, as suas características. Vê o nível que sobe. Uma coisa é a gente estar aqui e a Nike quer me vender um tênis, e aí ele vai descobrir o que é importante para mim e vai me oferecer o tênis de acordo com os meus valores. E para outra pessoa de acordo com os valores dele, mas a Nike vai continuar rica. Isso é uma coisa, é o capitalismo funcionando, o marketing, que a gente já vive ele há, sei lá, bom, há umas décadas, né? Mas aqui envolve poder político. Aí a coisa fica mais profunda, né? Ele fala que Donald Trump havia pagado uma empresa denominada Cambridge Analytica para fazer exatamente isso. E Tristan lembraria dessa última aula em Stanford, foi essa aula que me fez pirar, ele contou, lembro-me de como eu disse, isso é terrivelmente preocupante, né? Então, como eu disse, né, o dilema das redes, ele vai falar de uma coisa mais ampla, mas aqui o Johan está dizendo como que isso afeta o nosso foco afeta as nossas decisões afetam a nossa vida e a vida de todas as pessoas ao nosso redor. Então, isso é importantíssimo, né? Importante de a gente entender como esse mecanismo funciona e se conscientizar e brigar para que haja uma mudança no ambiente, uma mudança de forma que mais pessoas falem sobre isso, se alertem sobre isso, né? Então, ele criou um aplicativo com um propósito claramente positivo, né? Então, o Tristan tinha uma crença firme no poder da tecnologia e de fazer o bem. Ele pegou o que ele aprendeu lá, criou o aplicativo com uma boa intenção. Estava tentando neutralizar uma das maneiras pelas quais a web prejudica a nossa atenção. Digamos que você está checando o site da CNN e começa a ler uma notícia sobre a Irlanda do Norte, né? Um assunto sobre o qual não sabe muita coisa. Normalmente você abre e então uma nova janela começa a googlar para obter mais informações. E antes que perceba, já caiu em um buraco negro. E emergiu dele só meia hora depois, perdido no meio de artigos, vídeos sobre tópicos totalmente diferentes, de gatinhos tocando pianos, por exemplo. O aplicativo era projetado para que, uma situação dessa, você fosse capaz de fazer algo diferente, destacar qualquer frase, digamos, Irlanda do Norte, e ver abrir uma simples janela pop-up com um resumo direto do assunto. Então, o que tem hoje é que a gente cai nesse buraco negro, que a gente fica ali, ele fala meia hora, mas tem pessoas que ficam horas ali no buraco negro. E ele falou, não, vamos trazer uma pílula que satisfaça a curiosidade sobre a Irlanda do Norte, que a pessoa tenha que ter escolha para buscar mais sobre o assunto, né? Uma coisa é você estar zapeando ali, ficou curioso, outra coisa é você estar fazendo uma pesquisa ativa sobre o assunto, né? É diferente. O aplicativo que ele fez não fez sucesso. Começou a ser usado por milhares de sites, tipo The New York Times, e logo o Google fez uma oferta substancial para comprar a coisa toda e para que Tristan fosse trabalhar com eles. Disseram-lhe que a ideia era que integrar ao navegador de internet deles, o Chrome, para tornar as pessoas menos dispersivas. Ele agarrou a oportunidade. Bom, é difícil descrever como era exatamente trabalhar no Google naquele momento da história, 2011, 14 anos atrás. Todos os dias a empresa para a qual trabalhava, dentro da sua sede, a Googleplex, em Palo Alto, modelava e remodelava a maneira de 1 bilhão de pessoas navegar pelo mundo
o que viam, o que não viam. Ela mais tarde relatou para uma plateia. Ele mais tarde relatou para uma plateia: eu quero que se imaginem entrando em uma sala de controle com um nome, com um monte de pessoa, umas 100 ao todo, debruçadas sobre uma meta com pequenos mostradores. Uma sala de controle destinada a modelar os pensamentos e as emoções de 1 bilhão de pessoas. Parece ficção científica, mas é algo que existe hoje, nesse exato momento. Eu sei porque costumava trabalhar em uma dessas salas de controle. Que buscam o quê? Engajamento. O sucesso depende de engajamento. Quanto mais tempo você faz a pessoa olhar para o celular, mais possibilidade ela vê e, portanto, mais dinheiro o Google ganha. E aí é isso que move, né, o sistema que a gente vive hoje. O dinheiro, mais e mais dinheiro, a saúde, a vida, a ética, são outros valores que a gente precisa voltar a desenvolver. Bom, gente, eu sei que às vezes pode parecer um assunto um pouco denso, mas é sobre isso que eu quero falar aqui, né? Porque eu vejo uma necessidade de mais pessoas saberem sobre isso, estimular algumas pessoas a lerem este livro, a procurar ajuda, fazer terapia, a se autoconhecer, para a gente poder criar uma massa crítica, né, de pessoas que vai mudar essa forma. É um trabalho de formiguinha, mas eu sei que tem outras pessoas também fazendo esse trabalho. E assim, a gente parece desigual, né? Parece impossível, mas não é. Eu agradeço a todos vocês que entraram aqui na live hoje, que assistiram ao vivo. Agradeço as pessoas que vão assistir depois essa live gravada. Vai estar lá no meu canal do YouTube, gravada. Porque dessa forma, né, alguém me ouviu um pouquinho, então tá tudo bem. Os coraçõezinhos, os comentários. Obrigada, Ana, por voltar aqui. A gente se encontra na terça-feira, às 19 horas, então todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, eu venho aqui ao vivo com esse tema por enquanto, mas depois trarei outros temas. E é isso, muito obrigada, fica bem, te cuida. Se você quiser entrar em contato comigo para fazer terapia comigo, o link tá na bio do Instagram. Quem estiver me assistindo no YouTube, vai lá no Instagram que é mais fácil. Eu respondo a todos os meus directs e tem também o link do WhatsApp, tá bom? Boa noite e até a próxima.